Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de Estatística e Análise de Resultados. O tema da nossa aula de hoje é sobre medidas de tendência central. O que são medidas de tendência central? São medidas que estabelecem um ponto central ou uma posição em torno do qual os dados referentes a um objeto em estudo se distribuem. Essas medidas podem ser calculadas para dados agrupados e dados não agrupados. Os dados agrupados são aqueles dados que estão dispostos numa tabela de distribuição de frequência. Estão organizados em categorias ou então como variáveis discretas. Se eles estiverem dispostos em categorias, esses dados grupados se referem a variável contínua. E os dados não grupados são aqueles dados coletados, e eles podem estar até organizados ou não, tá? Só que distribuídos não numa tabela de distribuição de frequência. As medidas de tendência central são a média, a mediana e a moda. Primeiramente, nós vamos verificar o que é a média aritmética, tá? E isso referente aos dados não agrupados. Então, nós vamos disponibilizar valores x1, x2, x3, e dependendo até da amostra aí, vai ser até um xn, e, portanto, esses n valores de uma variável aleatória x. A média aritmética simples desses conjuntos que determina essa variável aleatória x, ele é representado por esse símbolo aqui, é o x barra. E a média é definida por média aritmética é igual a somatório de cada um desses x que compõem essa amostra ou até mesmo a população, dividido pelo número de elementos que estão contidos nessa amostra ou que fazem parte da população em estudo. Então, o n é o número de elementos do conjunto. Por exemplo, vamos determinar a média aritmética simples dos valores 3, 7, 8, 10 e 11. Esses dados aqui nós podemos ver que são dados não agrupados, como está aqui no enunciado do slide, tá ok? Então, a média aritmética é igual ao somatório de cada um desses x que compõem esse conjunto ou essa série de valores, dividido pela quantidade de elementos desta mesma série. Então, nós temos 3, nós vamos apenas somar, tá, esses elementos. 3 mais 7 mais 8 mais 10 mais 11, e nós vamos dividir pela quantidade de elementos desse conjunto ou dessa sequência. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós dividimos por 5. Somando todos os elementos que compõem o numerador, nós vamos obter o valor de 39. 39 dividido por 5 vai dar um valor de 7,8. Então, nós podemos ver que a média deste conjunto de dados aqui é igual a 7,8.